Saúdos, amados irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus. Somos da 8ª Igreja Batista Independente de Curitiba e vamos, através desse vídeo, compartilhar a nossa escola bíblica dominical, que é baseada na revista da editora Batista Independente. A 8ª Igreja Batista Independente de Curitiba é a igreja presidida pelo pastor Luiz Pedroso. A lição de hoje é do pastor Jefferson Silva e o título é Não se deixe enganar. Então, amados irmãos, o que nós vamos trazer hoje é o conhecimento de que nos fins dos tempos realmente levantariam-se falsos profetas, falsos cristos, falsas doutrinas que, se possível, enganariam a muitos, até mesmo os eleitos. A importância, então, de nós estudarmos a palavra de Deus e confrontarmos essas falsas doutrinas baseado na sã doutrina. E é preciso, então, pôr em prática isso, realmente analisando todo e qualquer ensino que vier até nós para vermos se realmente procede segundo a palavra de Deus. O texto áureo, Marcos 13, 22, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos, ou seja, para enganar os eleitos. Porque aqueles que não estão eleitos, ou seja, que não conhecem a palavra de Deus, esses já estão no engano. Mas esses falsos profetas têm se levantado para levar ao engano, para levar ao engodo, para levar os eleitos, aqueles que conhecem a palavra, mas muitas vezes estão desatentos. O texto inspirativo, primeira carta de João, capítulo 4, verso 1 a 3. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Como mesmo Jesus falou, o mundo jaz no maligno. Nas palavras de Jesus, diz que no final dos tempos apareceriam essas falsas doutrinas, falsos cristos e falsos profetas, que operariam sinais, prodígios e maravilhas, ou seja, sinais, prodígios, maravilhas, milagres, muitas vezes não é indício de que Deus está no negócio. Ele tem surgido, tem surgido milhares e milhares de falsos profetas, principalmente com o advento da internet, onde nós temos ali a disseminação, então, de palavras de todo tipo e que podem, muitas vezes, ser agradáveis, essas palavras, mas que em muitos casos são falsas doutrinas, heresias. Dr. Roger Libby diz que houve, nos seus estudos, várias ondas, dessas falsas doutrinas que surgiram. Temos o neopentecostalismo, onde houve uma mescla, infelizmente, usando o pentecostal, mas colocando ali a teologia da prosperidade. Temos a questão conhecida como Bênção de Toronto, que surgiu da cidade de Toronto, no Canadá, e se espalhou por todo o mundo, proporcionando experiências espirituais semelhantes a rituais praticados em religiões místicas pagãs. E podemos acrescentar que na década de 1980, então, como eu já falei aos irmãos, surgiu o neopentecostalismo, com ênfase na prosperidade financeira, quebra de maldições e a tal da confissão positiva. Tudo aquilo que eu falo acontece. E nós temos que verificar, irmãos, as Escrituras para evitar com cautela algumas práticas que realmente não condizem com a palavra de Deus. Cautela, baseado na palavra de Deus, para que nós venhamos ter percepção, desses ensinos que muitas vezes diferem do que aquilo que Cristo pregou. Então, em meio a esse cenário, como nós podemos evitar enganos? Temos uma resposta nos seguintes tópicos. Primeiro, que nós temos que conhecer a palavra de Deus, para que nós possamos, então, identificar tudo aquilo que difere da palavra de Deus. Então, a primeira questão é denunciar os falsos cristos. O Senhor Jesus nos alertou que nos últimos dias apareceriam os falsos cristos. A palavra Cristo, Messias, Christos, é o ungido, que indica aquele que foi escolhido por Deus para ser o redentor da humanidade. Deus escolheu a Jesus, colocou Jesus como seu filho aqui na terra para ser o redentor, não somente de Israel,
mas de toda a humanidade. Nós sabemos que Jesus é o único e verdadeiro Cristo, o Filho do Deus vivo. No entanto, surgiram, em várias épocas, falsos cristos, como George Baker, em 1880 a 65, que se dizia ser a encarnação de Deus. Jim Jones, em 1931 a 1978, que conduziu 900 pessoas a cometerem suicídio. Temos também Charles Manson, uma pessoa perturbada mentalmente, que de 34 a 2017 proclamava ser soberano do mundo. E atualmente nós temos vários aí, como o Henri Cristo aqui em Curitiba, que já faleceu até, mas que também levou muitas pessoas ao engano. Outros pastores também que têm surgido. E isso não é privilégio dos tempos somente de agora. Isso já vem desde os tempos dos apóstolos, essa questão desses falsos cristos, mas tem se intensificado mais nos últimos dias. Nós temos a questão da teologia liberal, com o falso Cristo liberal, que tudo, a pessoa pode tudo, nada é pecado, e interpreta a Bíblia através da filosofia e da psicologia humanista. E também questiona os textos bíblicos a ponto de dizer, muitas vezes, que alguns textos bíblicos estão equivocados. E nós temos a resposta nisso, que toda palavra de Deus é inspirada por Deus. E temos também a questão de que Cristo veio para destruir a obra do diabo e nos libertar do domínio do pecado. Temos também o Cristo político, onde muitos envolvem questões políticas, muita militância, tem se infiltrado no meio da igreja e tentado colocar que a nossa libertação é uma libertação política, sendo que nós sabemos que o reino de Cristo não é desse mundo. Temos também o Cristo humanista, que leva à questão do hedonismo, do homem amante de si mesmo, que busca somente satisfação pessoal nas coisas dessa vida, sendo que nós sabemos que, fazendo com que Cristo seja, às vezes, senhor do homem, sendo que Cristo tem que obedecer, às vezes, às ordens do homem, E aí temos a refutação disso, que Cristo Jesus é o Senhor. Devemos nos render aos seus pés, negando a nós mesmos e renunciando à nossa própria vontade, como está lá em Marcos 8:34. E nós sabemos, irmãos, que não tem sido fácil nos últimos tempos. E temos, a pergunta que eu faço, temos crescido na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, a fim de não nos confundirmos com os falsos cristos e que se apresentam atualmente com as suas doutrinas? Temos realmente esse crescimento na graça e no conhecimento? Precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo para que nós não venhamos ser enganados. Identificando os falsos profetas, O Senhor Jesus também nos alerta que nos últimos dias aparecerão os falsos profetas. Se os falsos cristos têm se apresentado, os falsos profetas que anunciam sua mensagem, aí estão. Porém, não pensemos que os falsos profetas estão atuando somente no nosso tempo. Isso já vem de longa data. O próprio João combateu frontalmente um grupo de falsos profetas do primeiro século que rejeitava a pessoa do Filho de Deus. 1 João 3,18. Eles afirmaram que Jesus não veio em carne, não se fez carne, mas era apenas um espírito que esteve aqui em nosso meio. João os qualifica como anticristos por negarem a divindade de Jesus e não reconhecerem como verdadeiro Cristo. Temos a questão que Pedro alertou a igreja do seu tempo quanto a falsos profetas que negavam a soberania de Jesus e a doutrina de sua volta, 2 Pedro 2:1-3 e 3 e 4. Ele os denuncia como libertinos movidos por avareza que fariam comércio da igreja com palavras enganosas e que por causa de suas práticas enganariam o caminho da verdade. Algo que tem se repetido nos dias de hoje, que fariam comércio da igreja, não é? Muitos têm comercializado a igreja com, como eu digo, pequenas igrejas, grandes negócios. Paulo escreve aos Gálatas alertando contra falsos profetas que pregavam um falso evangelho. Tais pregadores procuravam perverter o verdadeiro evangelho da graça de Cristo, que oferecia salvação unicamente pela fé em Jesus, apresentando outro evangelho que a salvação seria através dos méritos humanos. Talvez ali uma judaização, do evangelho. E escrevendo a Timóteo, o mesmo apóstolo Paulo denuncia um grupo de falsos profetas que se colocaria de plantão para atender a cobiça, a coceira nos ouvidos daqueles que já não suportavam a sã doutrina. 1 Timóteo 4:1 e 2, 2 Timóteo 4:3 e 4. Esses são aqueles que apostatariam da fé, ou seja, deixariam da fé por obedecerem a espíritos enganadores.
Então, meus irmãos, até aqui nós temos informações bíblicas suficiente para identificar esses falsos profetas. Ele tem as mesmas características e continuam se multiplicando em maior proporção e velocidade. Rejeitando, então, esses falsos ensinos. Por último, o Senhor Jesus nos alerta que o objetivo dos falsos cristos, dos falsos profetas, é enganar os crentes. Para isso, eles se utilizam de falsos ensinos e têm origem as mais variadas, e têm criatividade para criar heresias de todo tipo ao longo da história. Uma heresia é qualquer tipo de ensino, doutrina, teologia ou prática que contraria as Escrituras, o ensino de Cristo. As heresias surgem de distorções de interpretação do texto bíblico e de versículos isolados e de um contexto isolados do contexto e da propagação intencional de uma mentira. Assim como exemplos, a mentira afirma que os mortos reencarnam e que Maria ascendeu ao céu, ou que outra é a declarar as bênçãos de Deuteronômio 28 sem observar a obediência ali, que fala realmente em Deuteronômio 28. Temos a distorção que afirma que se você é filho de Deus não pode sofrer ou passar por circunstâncias adversas. Várias situações aí que nós vemos essas heresias sendo pregadas. Para que possamos rejeitar esses falsos ensinos, não é necessário que nos aprofundemos no conhecimento das heresias, embora seja importante que saibamos as suas origens. O que precisamos como discípulo de Cristo é reconhecer somente as Escrituras, a verdade. Até falam que para reconhecer uma nota de dólar falso, você não precisa estudar a nota de dólar falso, mas você precisa estudar a nota de dólar verdadeira, porque quando chegar a nota de dólar falsa à sua mão, você vai saber que ela é falsa. Por isso, assim, nós não precisamos ficar estudando as heresias, mas precisamos estudar, sim, a palavra de Deus. Conclusão. Concluindo a nossa lição, o Senhor Jesus disse que os falsos cristos profetas enganariam a muitos realizando maravilhas e, se possível, os crentes mais convictos. Cabe dizer que as manifestações de poder por meio de sinais, milagres e prodígios não servem como comprovação da veracidade de qualquer movimento. É preciso lembrar que as manifestações do anticristo se daria num contexto que muitas operações, sinais, prodígios e maravilhas impactariam as pessoas, né? Mas que nem sempre são de Deus. Além disso, o Senhor revelou a João em Apocalipse 13 que a besta não só pregaria blasfêmias, como também operaria grandes sinais a ponto de fazer descer fogo do céu para seduzir e enganar moradores da terra. Por isso é preciso cautela, irmãos. Muitos são os movimentos ao longo da história que tiveram ênfase em manifestações sobrenaturais e arrebataram multidões. Assim como hoje em dia muitos procuram por sinais e abandonam a congregação e o cuidado pastoral. Portanto, é tempo de provar os espíritos, avaliando ensinos, condutas e práticas à luz da palavra de Deus. Nesta tarefa, damos graças a Deus por meio de Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo, que nos dá o discernimento. Irmãos, tomem cuidado aonde vocês se alimentam espiritualmente, o que vocês têm ouvido. Se houver algo que não traz paz ao seu coração e que você percebe que não está de acordo com a palavra de Deus, refute. Em nome de Jesus, Deus o abençoe.